bem, pessoal? O intuito desse vídeo é mostrar como que eu consigo fazer a instalação do NiFi dentro de um Cloudera Manager, dentro de um cluster Cloudera, tá? Como eu já disse anteriormente, para quem não lembra, o NiFi é um projeto subsidiado pela Cloudera. E a Cloudera usa o NiFi dentro da plataforma dela, principalmente nessa última ferramenta que ela lançou, que é o CDP, que é o Cloudera Data Platform, certo? Então eu vou explicar aqui mais ou menos qual que é a ideia, tá? Esse material ele vai explicar como realizar uma instalação do Apache NiFi em um cluster Cloudera Manager. Em um cluster Cloudera, mas pelo Cloudera Manager no caso. Uma curiosidade legal é que o NiFi dentro da plataforma Cloudera ele não se chama Apache NiFi, ele se chama Cloudera Flow Manager, certo? Que é o CFM. É uma versão modificada do NiFi convencional e customizada para administração via Cloudera Manager, ou seja, toda alteração de parâmetro, porta, tal, e coisas que eu faria dentro do arquivo de configuração do NiFi, ela é feita pelo Cloudera Manager, o que deixa a administração muito mais fácil. Outras vantagens de você usar o NiFi dentro de um Cloudera, você já tem um Zookeeper instalado lá. Então, quando você configura os parcels e as paradas que a gente vai falar agora, ele automaticamente ele já reconhece que você tem um Zookeeper lá dentro e já configura teu ambiente em cluster. Vocês vão ver a facilidade disso no vídeo a seguir, tá? Então, a vantagem dessa versão é que caso eu tenha uma licença do Cloudera Manager, eu teria suporte para qualquer problema no NiFi também. Hoje, o NiFi como uma ferramenta open, você que tem que correr atrás de um erro no Stack Overflow ou alguma outra coisa. Já você tendo uma versão suportada da Cloudera, você conseguiria abrir um ticket caso você tivesse algum bug ou alguma outra coisa, tá? Então, é bem essa a ideia. Então, nesse vídeo a seguir, eu vou realizar a instalação em um cluster novo, um cluster que eu acabei de concluir. Eu preciso de duas coisas para fazer a instalação do NiFi dentro do Cloudera, do CFM no caso, né? Então, eu preciso de um cara que chama CSD, Custom Service Descriptor. Ele é um arquivo jar que eu baixo no Node onde está instalado o Cloudera Manager. Depois eu tenho que alterar aqui e coloco no diretório /pt Cloudera CSD. O intuito desses arquivos é para que apareçam as possibilidades de instalação dos serviços, como será mostrado no vídeo. Vocês vão entender que é o seguinte, vamos supor, eu tenho um botão lá que chama adicionar serviço no Cloudera. Se eu não tiver esses jars lá e ter restartado, pelo menos, porque além de eu jogar lá, eu tenho que restartar o Cloudera Manager. Ele não aparece a opção de você baixar o NiFi, certo? Então ele é um pluginzinho que vai mostrar para você, ó, você pode baixar o NiFi, você pode baixar o NiFi CA, você pode baixar o NiFi Registry, tá? Ele aparece essas opções. Se você instalar só o parcel, não dá, tá? Vou bater bem nessa tecla, você vai precisar dos dois. Então, o parcel funciona basicamente como um repositório local, tá? Não bem local, mas é um repositório. Eu configuro o parcel pelo Cloudera Manager e ele faz o download dos pacotes necessários e realiza o deploy nos outros nodes do cluster. Assim, caso eu precise instalar em mais de um node, basta eu falar qual que é e o parcel ele se encarrega de instalar, certo? Então vamos supor, vai ter um processo que na hora que eu adicionar o link do parcel, ele vai baixar o conteúdo do parcel e aí depois ele vai distribuir para todos os nodes do cluster. Ou seja, ele joga lá é realmente um repositório local, porque depois que você baixou, você não precisa mais, como eu posso dizer, fazer download nas outras máquinas. Ele simplesmente vai distribuir o que ele baixou na primeira máquina, tá? Então, um complementa o outro. Se eu instalar só o parcel, ele não vai saber como é que ele instala. Ele não vai aparecer as opções de instalar dentro do Cloudera Manager. E se eu instalar só o CSD, ele não vai saber quem é o parcel, para onde eu vou jogar esses caras. Então, basicamente é isso, tá? É preciso ter ambos os pontos citados configurados, que nem eu acabei de falar. Caso eu tenha somente o parcel, eu não consigo fazer a instalação pelo serviço. Caso eu tenha somente o CSD, eu não consigo baixar os pacotes necessários ou que ou seja, eles se complementam. Tanto o CSD como o parcel eles se complementam.
Então a gente vai instalar o parcel agora nesse vídeo, ok? Bom, essa daí é a cara do Cloudera Manager, onde a gente vai fazer a instalação. E pode ver que não tem o NiFi aqui. Então, para fazer a instalação, ó, a gente vai clicar lá em cima, ali em Hosts. Aí vai clicar em Parcels. E eu já tenho um CFM aí instalado, tá? Ele já está até baixado, já até para agilizar o processo. Aí se eu fosse adicionar, ó, eu colocaria esse parcel aí do NiFi. Aonde que eu pego ele? Eu pego ele no site do... Eu jogo aí no CFM Cloudera NiFi. E automaticamente já vai aparecer numa busca aí, ó. E eu clicando ali, ele já vai aparecer um parcel para baixar, ó, tá vendo? Para eu colocar lá. Teoricamente, se eu copiar e jogar lá, já vai. Mas o que eu tô fazendo? Eu joguei no navegador e tô voltando algumas pastas até para você ver o conteúdo que tem lá. Então, se você olhar pelo navegador aqui agora, eu joguei o endereço, ó, tem todos os parcels já no caminho correto. Só que eu vou voltar 2 diretórios para você saber onde está o CSD, tá? Então, eu voltando 2 diretórios, ele não tá aparecendo aí, mas ó, CSD, certo? Eu clicando dentro do CSD, eu vou ter que baixar o CSD da mesma versão do parcel que eu baixo. Então, eu tô usando a 1.0.1.0. Então, eu vou copiar o link deles e entrar dentro da máquina e já fazer o wget desses caras já para o diretório. O diretório para onde eu tenho que baixar é o /opt /cloudera /csd, tá? Sem esses caras eu não consigo fazer a instalação. Então, por exemplo, como eu disse lá nos slides, eu tenho que ter os dois. Eu tenho que ter tanto o parcel como o CSD, tá? E eu tô baixando esses 3 aí, que, por exemplo, é a instalação do NiFi, a do CA, que cria os certificados de autoridade, e do NiFi Registry, que ele faz o controle de versão, ok? Então, por enquanto, baixei os 3, essa parte já está feita. Agora eu vou pegar esse endereço e, teoricamente, por exemplo, eu já tenho o cara lá, mas caso eu quisesse, é só dar um maisinho ali, adicionar o link e baixar, tá? Então, se você olhar por outros pacotes ali, ó, caso eu não tivesse, era só clicar em pesquisar lá novos pacotes, ele já ia abrir o CFM e ia aparecer a opção ali de fazer o download remotamente, tá? Mas como já está baixado, beleza, agora eu só distribuir ele para os nós. O que é distribuir? Na hora que eu clico aí, depois de fazer o download, ele joga esse mesmo parcel que ele fez o download para todos os nós do cluster, tá? Então, esse é o procedimento que vai rolar agora aí. Ó, na hora que eu clico, ele já vai fazer a distribuição para os nodes, tá? Assim, não tem como eu pular esse processo. Se eu não fizer a distribuição para os nodes, eu não consigo nem ativar a configuração do cara. Ó, eu consigo ver de uma forma mais visual quanto que tá o processo por node, né? Ali ele já está fazendo a cópia do cara para os outros. Então o processo aí é o seguinte, é download, distribuição e ativação, que vocês vão ver logo mais, tá? Então tá terminando. Vamos aguardar mais um pouquinho. Eu até adiantei a velocidade do vídeo para ficar um pouco mais rápido. Vamos lá, aguardando mais um pouquinho. A partir do momento que eu tenho os dois, o parcel e o cara, tá pronto. Ó, eu já fiz a ativação. A ativação é rapidinho, tá? Eu acho que a parte mais demorada é o download mesmo. E dependendo do número de nós que você vai ter dentro do Cloudera, a distribuição. Olha lá, ó, já tá como ativado. Então eu tô pronto. Eu volto pro home do Cloudera Manager, ó. Eu já tenho CSDs aí e tenho o parcel, né? Eu vou restartar o Cloudera Manager. É obrigatório eu fazer esse procedimento. Então, ó, fiz aí o restart do Cloudera Manager. Vou entrar dentro do log para ver que hora que ele vai subir.
Aí assim que aparecer que a porta 7183 está disponível no log, é que o meu Cloudera voltou ao Cloudera Manager, tá? Na realidade, ele é uma suíte de vários serviços de Big Data, de HDFS, Hive, Kudo e alguns outros. Deu um errinho aí, mas depois a gente vê. E beleza, ó, já apareceu disponível ali na porta 7183. Então, se eu ir por navegador, eu já consigo fazer o login de novo já no Cloudera Manager. Vamos lá dar uma olhada. Então, faço o login aqui no cara. Beleza, login feito, vou pro home. Ele aparece uns errinhos aqui, mas não pega nada. Pode ver que não tem o NiFi instalado. Aí eu vou lá em cima, ali em cluster, e vou clicar em adicionar serviço. Tá? Aqui tá tudo em português, mas é um ADD Service. Ó, adicionar serviço. E ele, ó, o CSD, ele é exatamente para aparecer esses três caras aí. Se eu não jogar o CSD, eles não aparecem, tá? Então aí, no nosso caso aqui, por exemplo, eu só vou fazer a instalação do NiFi. Então aí eu clico aí no cara e clico em continuar. Eu coloco em quais hosts eu quero instalar. Ó. Eu vou instalar no nosso 678, certo? Então eu já estou criando um cluster. E como ele já tem um Zookeeper aí já nesse servidor, ele já automaticamente vai fazer o uso desse cara. Então, ó, olha como que é a parametrização. Em vez de eu ir dentro de um arquivo de configuração dentro do como é feito manualmente, eu faço aí. Ó, você tem a variável do Java Home, que seria a mesma coisa que eu ia fazer num cara convencional. Ó. Aí são as possibilidades que eu tenho de parametrização dentro do cluster, tá? E dou um continuar. A partir desse momento, ó, ele vai startar já nos 3 nós. Ele startando os 3 nós, aí eu já vou fazer o teste via navegador e a gente já faz a validação aí agora, tá? Vamos só ver aqui o cara subindo. Continuar. Beleza. Aí vai aparecer o serviço do NiFi lá agora, ó, tá vendo? Por enquanto ele não atualizou. Mas ó, minhas instâncias aí, ó. Tenho 3 nós de NiFi. E eu uso o Zookeeper fazendo o trampo debaixo dos panos aí para saber quem vai ser o meu master e tal. Agora a gente vai acessar o serviço. Bom, loguei aí em uma das máquinas, né? Que é aquele link manda para as máquinas. E você pode ver ali, ó, que o meu serviço está no ar. E o nome do NiFi, no logo lá, ele não aparece mais o logo. Ele aparece ali, ó, Cloudera Flow Management. Certo? E logo abaixo ali, ó, você vai ver que ele tem a informação de 3 nodes de cluster. Quando você faz uma instalação single instance, você não tem essa informação. No máximo que ele aparece ali é 1 e tal. Certo? Até caso você queira ver mais detalhes do cara, ó, você clica ali do lado, nas 3 abas e cluster. Ó, ele aparece as informações do cluster. O nó 8 está sendo o nó primário ali, o coordenador, e os outros para fazer trampo paralelo. Eu posso desligar algum deles por aí, tá? E ali na parte de cima eu pego informações mais detalhadas sobre o meu cluster. CPU, memória, espaço em disco, quanto que está consumindo em cada uma. Bem legal essa parada que dá para fazer aí. Certo? Então, basicamente é isso a configuração do cluster nesse ambiente. Vocês viram que é mega fácil e mega fácil de configurar, ok? Então a gente se vê no próximo. Um abraço.